Olá, pessoal! Esse mês de outubro rolou a Maratona Literária de Halloween, a qual eu tive o prazer e a honra de fazer parte. Participei de várias lives de sprint de leitura, inclusive duas delas aconteceram aqui no canal. E todas estão salvas se vocês quiserem acompanhar, saber o que rolou, porque além de leitura, a gente conversou bastante também sobre livros, sobre literatura, sobre coisas que acontecem no universo literário brasileiro. Então é bem legal de dar uma conferida. Rolou também lives de histórias de terror no canal da Andrea Bistafa, por exemplo. Então foi bastante divertido. Mas antes da gente falar propriamente das leituras, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante, ajuda muito com a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. Se inscrever se você não é inscrito. E vale a pena lembrar que tá rolando sorteio no canal. A gente está sorteando um vale compras no valor de R$300 para vocês gastarem no site da Amazon, comprarem livros, coisas de papelaria. E falando da Amazon, já queria aproveitar e pedir para vocês que caso vocês forem comprar alguma coisa no site da Amazon, para vocês fazerem através do meu link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque isso me ajuda muito. Eu ganhei uma comissão sobre essas compras, essas vendas feitas através do meu link, e vocês não pagam nada a mais. No fim de setembro, eu fiz uma TBR para esse mês então de outubro, uma TBR tentando ser um pouco temática, pegando um pouco mais de livros ali de terror, suspense que eu tinha na minha estante e no meu Kindle. E apesar dela ter sofrido algumas alterações, eu li praticamente tudo que estava dentro dela. Eu comecei o mês lendo Sozinhos no Escuro, do Gessé Diniz. Esse que é nacional, é publicado pela editora Selo Jovem, se eu não estou muito enganada. E como vocês devem imaginar, ele tem uma temática voltada para zumbis. Só que os zumbis aqui, eles são criados a partir de um demônio, e os nossos jovens adolescentes, eles vão ter ajuda divina para combater esses zumbis. Logo em seguida, eu peguei Nova Jaguaruara, do autor também nacional Mauro Lopes. E eu peguei esse livro para ler porque alguém falou dele durante uma live, falou que estava lendo, falou que era nacional. Aí começou-se uma discussão sobre esse livro ali nos comentários, no chat. E eu fiquei bem curiosa, gostei da capa e acabei pegando lá no Kindle Unlimited para ler. Então ele é uma leitura extra, uma leitura que não estava na minha TBR. E aqui a gente vai conhecer a cidade que fica no interior do Ceará, se eu não estou muito enganada. Eu acho que é uma cidade fictícia, que chama Nova Jaguaruara. Quando um grupo de forasteiros chega lá para averiguar a possibilidade de instalação daquelas torres de captação de energia eólica, a energia a partir do vento. O que acontece é que algumas coisas estranhas acontecem naquela cidade, como por exemplo, a energia elétrica sempre cai todo dia à meia-noite. As pessoas não ficam na rua nesse horário, meia-noite tá todo mundo dentro de casa. E principalmente ninguém chega perto de uma antiga igreja que tem na estrada que vai para a praia. E os forasteiros são avisados, logicamente, para não se aproximar da igreja, mas é claro que eles não acreditam e eles não cumprem esse aviso. Apesar da gente acompanhar o desaparecimento de uma criança logo nas primeiras páginas do livro, depois disso, até mais ou menos acho que uns 60 ou 70%, nada acontece na história. A gente só vê o drama desses forasteiros indo, voltando, indo, as coisas acontecendo com eles ali, mas nada de sobrenatural, nada de terror, nada de suspense, nada que deixe a gente minimamente curioso para saber o que realmente está acontecendo ali e por que eles não podem chegar perto daquela igreja. Além disso, várias outras coisas me incomodaram no livro, como, por exemplo, um estupro gratuito que acontece ali, que pra mim ele foi só pra causar, só pra chocar, do tipo, oh, ela foi estuprada. Porque depois disso, nada mais é citado, nada mais é comentado, é como se isso não causasse nenhum tipo de trauma psicológico, físico na personagem. Ela simplesmente sai andando linda e feliz, como se nada tivesse acontecido na vida dela. E, né, a gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa. Então, assim, foi simplesmente pra chocar realmente. Há também uma criança que acaba sofrendo maus tratos por parte da mãe. E é outra coisa, outro
parte da história ali que pra mim ficou muito jogada a esmo, porque essa criança é filho de um dos personagens que estão em Nova Jaguaruara e que tá sofrendo e que tá correndo risco de vida. E como essa criança é maltratada de certa forma pela mãe, a mãe é drogada, é bêbada, relapsa, irresponsável, deixa a criança passar fome, a gente fica, nossa, se o pai morrer, a criança vai passar o resto da vida assim. Então a gente quer que o pai viva para ele poder socorrer o filho, mas nada, mas não serve para nós nada além disso. Há algumas coisas também que ficaram sem explicação. O livro ele vai intercalando o passado com o presente para você saber o que aconteceu em Jaguaruara e saber por que ela se tornou Nova Jaguaruara. Mas as coisas que aconteceram no passado foram bem mal explicadas. Assim, tem umas coisas que fica ali, tipo, sabe? Ah, é sobrenatural, não precisa de explicação mesmo, tá tudo bem. Daí eu peguei pra ler, não necessariamente nessa ordem, eu não lembro exatamente qual foi a ordem que eu li os livros, e o Scooby também não salvou na ordem, daí eu fiquei meio perdida. Lacrimosa, da Juliana Daglio. Esse aqui foi um dos livros que eu estava mais ansiosa pra ler da minha TBR. Eu acompanho a Ju já faz uns bons anos, desde que ela publicou o primeiro livro dela, que foi uma canção pra Lacrimosa, não. Uma canção pra Libélula. E eu gosto muito da forma como a Ju escreve, eu acho que a forma como ela narra as cenas e os personagens é uma forma bastante envolvente. E aqui em Lacrimosa ela conseguiu se superar. Tem uma cena de uma possessão demoníaca com uma criança num hospital psiquiátrico infantil que, assim, foi simplesmente esplêndida, foi uma cena maravilhosa, foi a melhor cena desse livro. Aqui a gente vai conhecer a Valerie. A Valerie, ela é dona de um poder muito grande, só que a gente não fica sabendo logo no início do livro que poder é esse e o que ela tem capacidade de fazer. A gente sabe que ela tem um guardião que é imortal, que toda vez que ela morre, ela chega no ciclo, no fim do ciclo da vida dela e depois ela reencarna, né? Ela volta então aqui pro mundo mortal. O guardião é o mesmo, ele é imortal desde o início da vida e ele tem como função proteger ela. E a gente sabe também que ela está escondida tanto da igreja quanto dos demônios, porque os dois querem colocar as mãos nela por causa desse poder dela e ela não quer, enfim, virar um boneco na mão de ninguém. Só que um demônio muito poderoso, um general dos demônios ali, consegue encontrar um rastro dela e acaba então possuindo essa menininha na cidade onde ela mora e começa a fazer um auê ali pra tentar encontrar ela, pra tentar achar ela. E é onde a gente vai conhecer o Chess, que é um padre exorcista que foi amante da Valerie logo no início, quando eles se conheceram ali. E os dois vão então trabalhar juntos pra tentar fazer com que esse demônio seja enviado de volta pro inferno. Tirando a cena que eu mencionei, nenhuma outra cena desse livro me causou sequer calafrios. Eu achei no início que ele fosse ser um pouco mais carregado no terror ali, talvez até um pouco no gore, mas não. O livro ele tem uma pegada muito mais dramática. Tanto as questões da personagem por ela ser o que ela é e ela não querer ser o que ela é, e ela está cansada de se esconder e ela quer ter amigos e fazer amigos e ela queria ter uma vida normal, quanto o drama do Chess também, por ele ter entrado para a igreja para proteger a Valerie, enfim. O livro ele tem essa carga dramática muito, muito forte. Dança da Escuridão, do também autor brasileiro Marcos Barcelos, fazia parte então da minha meta de leitura anual, que é ler todas as continuações que eu tenho na estante. Ele é a continuação de Horror na Colina de Dargan Town. E eu confesso que eu gostei bem mais do primeiro livro. Esse aqui ele pareceu uma continuação feita apenas e simplesmente porque alguns leitores solicitaram, alguns leitores pediram, insistiram, porque o primeiro livro, enfim, acabou ficando muito conhecido, né? Mas eu não curti essa história, eu não curti os personagens aqui, e eu acabei não conseguindo me envolver com os acontecimentos. O final desse livro, ele deixou bastante a desejar, assim, na minha visão. Eu não gostei do final, eu achei bem fraco, na verdade. Daí eu li A Vida Secreta dos Escritores, que é o livro do mês 10 da Tag Inéditos.
Esse aqui, ele é um thriller, eu não sabia que ele era um thriller, eu achei que ele tava fugindo completamente da minha TBR do mês de horror, mas acabou que se encaixou ali. E eu fiz uma vídeo resenha pra ele, então vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, pra vocês darem uma olhada. A Segunda Morte de Suelen Rocha, da Cláudia Lemes, também nacional. Foi o último livro oficial da minha TBR. E é muito difícil explicar esse livro sem dar spoilers, sem ter que tentar explicar o título dele. Mas basicamente aqui, depois que a Suelen falece, depois que a Suelen morre, as suas amigas de adolescência, suas amigas da escola ali, da época do colegial, elas voltam a se falar, elas voltam a se reencontrar por causa então do falecimento e as coisas que aconteceram no passado que fizeram com que elas se afastassem, porque elas eram praticamente irmãs assim, começam a vir à tona. E a gente vai sabendo através do presente e do passado, porque esse livro também é narrado dessa forma, o que foi que de tão terrível elas fizeram no passado, quando elas eram adolescentes, fez com que elas, enfim, então, cada uma seguisse seu caminho, nunca mais nenhuma falou com a outra. Durante a leitura desse livro, antes de finalizar ele, eu cheguei a pensar em desistir completamente do gênero de terror, thriller, suspense, enfim, porque pra mim tava uma montoeira muito grande de coisas ruins acontecendo, como violência doméstica, estupro, violência contra criança, contra cachorro, contra idoso, muita violência gratuita, muito sangue, muita coisa ruim, assim. E eu, particularmente, não é com esse intuito que eu leio livros. Eu quero ler livros, eu quero ler histórias que me tirem do meu dia a dia, sabe? Que me levem pra viajar pra outros lugares e viver aventuras, enfim. Eu quero leituras de confronto, claro, obviamente, né? Que tratem de temas importantes, porque nem tudo é feliz na nossa vida. Mas chega num ponto que eu me fiz... Por que eu estou lendo esse tipo de coisa, sabe? Isso só faz me deixar mal, triste, com raiva, com ódio. E nada de bom esse tipo de leitura me oferece. Mas no fim eu acabei gostando bastante desse livro. Eu gostei muito mais desse livro do que Eu Vejo Kate, que também é da autora. Esse livro, ele tem, apesar de estupro, violência doméstica e tudo mais, ele não tem tantas cenas gratuitas, tanta violência gratuita só pra chocar, só por ter ali. Então eu curti bem mais esse livro. E aí eu fiz outras 2 leituras extras e uma delas acabou entrando para um dos melhores livros do ano, que foi A Maldição do Carneiro Dourado, do Thiago Lee, também nacional. Esse aqui é uma fantasia urbana, bastante juvenil, tem uma pegada juvenil. Os personagens, eles têm ali as suas médias dos 13, 14 anos, se eu não tô muito enganada. E aqui na história a gente vai conhecer a Bia, que mora numa cidade ali, acho que é Sergipe, se eu não tô muito enganada. E ela tá com problemas pra dormir, ela tá tendo vários pesadelos e além disso os pais também estão brigando muito dentro de casa. Ela não tá conseguindo se concentrar nas aulas, ela não tá conseguindo estudar e por isso as notas dela estão caindo bastante. Até que uma nova aluna, uma aluna peculiar, acaba chegando e falando pra ela, olha, você tá amaldiçoada. E aí, então, a Bia, a Celina, não lembro o nome da personagem agora, e o outro amigo de infância delas vão, então, fazer vários ritos e vão atrás de várias coisas, assim, pra enfrentar essas lendas urbanas que, na vida da Celina, são totalmente reais. Eu achei esse livro demais de divertido. Os personagens são muito engraçados. Tem coisa que eles falam, assim, que eu chorei de rir. E a construção da narrativa e da fala dos personagens é bastante típica ali do Nordeste brasileiro. Então eu gostei muito disso, muito, muito mesmo. Eu me diverti horrores, eu me emocionei, nossa, foi assim, simplesmente maravilhoso. E é um livro curtinho, ele tem 120 páginas, então assim, a gente lê super rápido. E pra finalizar o mês, eu acabei pegando Ladrões de Sonhos da Meg Stivier, que é a continuação de Garotos Corvos. Eu confesso que eu gostei bem mais do primeiro livro. Esse aqui, eu achei que ele tem algumas cenas bastante confusas, tem algumas coisas que acontecem ali dentro da história, entre falas de personagens, acontecimento entre os personagens, assim, que eu fiquei, ué... Sabe quando o autor ele quer jogar um verde pra você colher o maduro e ele não deixa explícito na história? Só que não funcionou pra mim, eu não sei se isso é problema da tradução ou eu que sou burra mesmo.
Mas enfim, teve várias cenas que eu passei batido sem entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Por exemplo, tem uma cena em que um personagem específico, ele tá muito louco, e aí ele dá um soco no capô do carro. E aí o outro personagem pensa, nossa, ele vai pegar uma bomba e ele vai explodir o carro. E eu não consegui entender como é que foi que ele chegou nessa linha de raciocínio. Mas enfim, ele realmente explode o carro, mas tudo bem. O que me fez continuar nesse livro, na verdade, foi toda a construção de mundo da Meg Stiefvater. É uma série que tem uma pegada muito forte de florestas mágicas, de mediunidade, de misticismo e linhas de energia. Eu gosto bastante disso, então eu continuei lendo e eu pretendo, enfim, continuar mesmo sabendo que o final é péssimo. Já fiquei sabendo que o pessoal não gostou muito do final do último livro, do quarto livro, mas eu pretendo continuar para saber como é que as coisas vão se desenrolar. Enfim, essas foram as minhas leituras desse mês de outubro, o mês temático do horror ali, né, do Halloween, na verdade. Eu gostei bastante de fazer parte da maratona de Halloween, foi muito, muito divertido. E eu espero que se vocês tiverem acompanhado, que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, isso é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Comentar aqui embaixo, me digam se vocês já leram algum desses livros que eu falei e como é que foi a experiência de leitura de vocês, se foi parecido com a minha ou se não, se de repente vocês gostaram ou odiaram o livro, enfim, eu vou gostar bastante de saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!